E uma informação muito importante que estavam todos esperando, olha só. O Flamengo acerta valores com Jorginho e acordo está nas mãos do volante. A informação que saiu no site do GE, o Globo Esporte, por Cauê Mota e Emanuele Ribeiro. Os jornalistas deram a informação que o presidente BAP aceita condições do negócio e espera a resposta do jogador. Quer dizer, o Flamengo aceitou o que o Jorginho havia pedido e nesse momento o Jorginho está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Flamengo. Olha só, o acordo entre Flamengo e Jorginho está cada vez mais perto de acontecer. O presidente BAP aceitou as condições do negócio e o clube acertou os valores com o volante. E a bola agora está com o jogador e o rubro-negro aguarda retorno para fechar a contratação. Tá tudo certo, meus amigos. E pela informação que a gente tem, é de que o Jorginho será o novo reforço do Flamengo para o Super Mundial de Clubes. Jorginho, vem aí, meus amigos. Vamos juntos agora analisar as informações do Mengão. Tem muita informação importante. Chega aqui, deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal, Meu Mengão React, se inscreva, ative o sino das notificações para você sempre receber as informações do Flamengo, tá bom? Vamos então para as notícias do Mengão. A vitória do Flamengo em cima do Vitória por 2-1 e a preparação agora para a partida da Libertadores da América. A gente tá feliz com o seu Flamengo? O que você gostou? O que você não gostou na partida de ontem? Foi um jogo duríssimo, né? Não foi um jogo fácil, né? Olha, depende. O primeiro tempo foi extremamente fácil para o Flamengo, só que o Flamengo fez parecer difícil, porque novamente naquele mesmo roteiro que a gente vem mencionando aqui, desde inclusive da temporada passada, isso não é novidade, desde a ausência do Pedro, na verdade, a quantidade de gols perdidos pelo Flamengo. Só que isso tem sido pior nessa temporada, porque o Flamengo tem criado mais oportunidades, mas não consegue botar a bola na rede. E eu falo, no Campeonato Carioca pode até não fazer muita falta, mas no Campeonato Brasileiro, em determinado momento, vai fazer falta. Contra o Internacional, eu acho que fez muita falta, tanto é que o Flamengo conseguiu ficar apenas no empate. Ontem poderia ter feito falta, só que aí tem a estrela do Bruno Henrique. O Flamengo fez um bom jogo. Repito, no primeiro tempo o Flamengo massacrou o Vitória. Não é nenhum exagero dizer que antes dos 15 minutos iniciais o Flamengo poderia estar vencendo ali por 2-0. Foi um bom jogo. As características do Flamengo com o técnico Felipe Luiz, transição rápida, saída de bola perfeita, sobretudo com o Léo Ortiz, Flamengo criando boas oportunidades, Arrascaeta voltando a jogar bem fisicamente, o Juninho tendo oportunidades, mas não conseguindo botar a bola na rede. O Flamengo fez um bom jogo, só que tornou a partida difícil por conta disso, quantidade de gols perdidos novamente, mesmo roteiro de sempre. E o gol do Vitória, se a gente for olhar o lado positivo, não foi um gol que o Flamengo deu mole, que o Vitória trabalhou a jogada e conseguiu furar o setor defensivo do Flamengo. Muito pelo contrário, foi uma bola de sorte ali. Uma bola finalizada de longe pelo Wellington Rato, a bola acabou desviando em Gerson, enganou o goleiro Rossi e a bola entrou. Só que, novamente, tem a estrela do Bruno Henrique. Nos minutos finais, o Bruno Henrique conseguiu fazer esse gol extremamente importante para o Flamengo. Vencer o Vitória lá pode parecer fácil, mas não é. Não é. Tanto é que o Vitória, em determinado momento, poderia ter conseguido fazer o segundo gol ali, quando já estava 1-1, o Rossi fez uma boa defesa. Só que eu gostei da partida do Flamengo. O Flamengo foi muito bem dentro de campo. Repito, os jogadores fazendo tudo que o Felipe Luiz pede para fazer. Só que falta um homem-gol. Esse homem-gol está muito próximo de retornar, que é o Pedro. E o Flamengo continua colecionando gols perdidos. Em um determinado momento, isso pode fazer muita falta, Fernandinho. Ô, Lucas Pedrosa, é um detalhe que o Vene traz sempre aqui, e eu acho que todo mundo já percebeu realmente com a ausência do Pedro, que já tem tempo, né? Mas com esse futebol tão intenso que o Flamengo desempenha com o Felipe Luiz, é tudo muito impecável ali, defensivamente, coletivamente, intensamente. O Flamengo funciona de uma forma assim espetacular, mas realmente fica faltando esse detalhe do gol, né? Porque se fosse uma partida de muitos gols, seria um grande espetáculo, mas fica faltando aquela questão da bola balançar a rede, Pedrosa. Boa tarde, Fernanda, Vene, galera de casa, boa tarde a todos. Eu acho também que o Flamengo jogou bem, principalmente no primeiro tempo, fez um jogo bem superior ao Vitória, que tinha um coletivo, para mim, muito bagunçado, coisa que eu não esperava do Vitória com o Carpini, que tem passado seu pior momento aí, digamos assim, à frente do Vitória. Que é um bom treinador, né? É um bom treinador, mas a equipe dele ontem mostrou muita facilidade para ser penetrada pelo Flamengo. O Flamengo também conseguiu criar boas oportunidades. E aí o que fez a grande diferença, além do craque que é o Arrascaeta, foi o banco do Flamengo.
Porque quando entra o Bruno Henrique, quando entra o Plata, quando entram outros jogadores também que são muito importantes, como o Luiz Araújo, eu já brinquei aqui até que o Luiz Araújo é jogador de segundo tempo, né? Porque quando ele começa, ele não começa tão bem. Mas no segundo tempo, quando ele entra, e ontem ele entrou e participou do gol do Bruno Henrique, então acho que o Flamengo fez uma boa partida novamente, vencer lá é muito difícil, recuperou os pontos que foram deixados em casa, porque empatou com o Internacional na ida, e aí essa é a grande questão. Quando você pega um time como o Internacional e você perde tantos gols, você é punido, porque o Internacional, além de conseguir o empate, porque já tinha feito 1-0, mas foi um empate em que o Internacional também conseguiu se defender. Já no segundo jogo, eu acho que o Flamengo conseguiu também aproveitar a fragilidade do Vitória, que é uma equipe muito pior do que a do Internacional, e fez o segundo gol com o Bruno Henrique, somando os 3 pontos. Uma equipe que pensa em ser campeã brasileira não pode pensar em perder pontos lá no Barradão contra o Vitória, com todo respeito ao Vitória. E o Flamengo fez o seu dever de casa, na minha visão, na verdade, seu dever fora de casa, e por isso a equipe conseguiu somar mais 3 pontos, chegando a 4, um jogo bom do Flamengo, que falta essa letalidade, mas não dá pra ficar dependendo só do Pedro, porque assim, como que vai voltar o Pedro? Ninguém sabe. O Pedro vem de uma lesão de LCA. O Flamengo tem que ser mais efetivo mesmo sem o Pedro. E talvez o Bruno Henrique seja um cara que possa ser o grande substituto do camisa 9, na minha visão. E tem sido até aqui na temporada, Exato. Né? Ó, a gente vai ver o que o Felipe Luiz disse após essa partida. Eu viria essa vitória de hoje como heróica por parte dos meus jogadores. Foi uma viagem, quem viajou lá para Venezuela sabe, e alguns torcedores, muitos torcedores viajaram junto com a gente, também sabem o difícil que foi essa viagem, mas é uma vitória heróica onde eu dou muito valor, né? E como eu falo, não é fácil ganhar aqui, não, esse time aqui está muito, muito bem treinado e temos que valorizar o grande esforço que os jogadores fizeram. Heróica, ele usou essa palavra. Você concorda, Vene Casagrande? Você achou que foi heróica essa vitória lá no Barradão? Eu acho que diante do contexto, pelo que o Felipe Luiz explicou nessa entrevista coletiva, podemos sim considerar heróica. E quem sou eu para discordar do técnico Felipe Luiz, que ele vivenciou de perto ali tudo que o Flamengo passou diante dessas dificuldades para jogar contra o Deportivo Táchira. Depois viajou, o Flamengo só fez um treino, né? Isso precisa ser dito, que foi na atividade sábado. Sexta-feira inteira o Flamengo passou viajando, retornando ao Brasil depois de uma viagem difícil para a Venezuela. Então, se o Felipe Luiz está caracterizando como uma vitória heróica, quem sou eu para discordar? Óbvio que ali no jogo, muita gente esperava que fosse ser mais fácil, eu repito. O Flamengo teve muitas oportunidades, mas acabou desperdiçando essas oportunidades e teve que utilizar do talento do Bruno Henrique no finalzinho. Essas dificuldades de fazer gol, inclusive, dificulta a vida do próprio Felipe Luiz. Porque eu tenho certeza que se o Flamengo tivesse feito um placar já no primeiro tempo, ele já poderia ter pensado em algumas substituições, já pensando no próximo duelo, ou seja, preservando alguns jogadores. E a gente pôde ver também que quando o Gerson está em campo, facilita muito a vida dos demais atletas, do Arrascaeta, porque o Flamengo nos últimos jogos não teve o Arrascaeta, não teve o Gerson, os dois principais jogadores no meio de campo. Quando o Arrascaeta não consegue fazer a função dele, o Gerson consegue fazer a função dele. Então, esses dois jogadores são peças cruciais e a gente tem que falar do gol do Arrascaeta, né? Um gol de... É o próximo assunto. É agora, Vene. Vamos falar agora. Olha só, com esse gol que o Arrascaeta fez, que o Vene acabou de falar, ele se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Flamengo, com 76 gols. Ele ultrapassou o paraguaio Benítez e está atrás apenas do argentino Doval, que marcou 94 gols pelo rubro-negro. E não é difícil ele pegar essa marca, não. O Lucas Pedrosa e Vene Casagrande, quero os dois comentando aí, põe no meu telão. A gente estava falando o quê? Foi na sexta-feira, Vene, sobre o custo-benefício, né, do Arrascaeta, a questão de quanto ele vale, e a gente já percebeu que para a temporada, fisicamente, ele não vai entregar 100%, porque você comentou outro dia, né, Pedrosa, há 2 anos, que a gente não vê o Arrascaeta de uma forma regular, fisicamente e clinicamente também. Mas isso aí, eu acho que vale qualquer salário, hein, Pedrosa? Vale qualquer salário hoje. A questão que a gente sempre comenta aqui é sobre a questão da renovação. Vai dar mais 3 anos para um jogador que há 2 anos não consegue fisicamente performar? Essa que é a questão para você não onerar o seu clube e onerar a folha salarial. Mas é indiscutível como o Arrascaeta é qualificado, é indiscutível como ele é um gênio no futebol brasileiro, e esse lance aí, ele não mostra só a genialidade, mas também mostra muita raça, porque ele que recupera a bola, verdade. E a genialidade vem do biquinho que tantas vezes Romário, Ronaldo fizeram, e ele consegue dar o bico por baixo das pernas do zagueiro do Vitória,
um golaço que só os craques podem fazer. Você acha que vale a pena, ô Vene Casagrande, essa questão da renovação? Eu acho que a renovação de contrato ela não tem que ser debatida agora. O Arrascaeta ele tem contrato longo ainda, se não me engano até o fim de 2026 ou até o fim de 2027. Não tem... E marcou de biquinho o Arrascaeta contra o Vitória, com 2 chances criadas, liderando o quesito na equipe. O terceiro melhor em número de finalizações, ações na área rival, olha. Foi com o melhor número, assim como sucesso em dribles. Duelos vencidos, o segundo melhor, isso também chama atenção, e nota do Bola de Prata aparecendo com 7,52, foi o melhor, então, da equipe. Estava fora, né, do campeonato desde o Carioca, tinha ido para a seleção, machucado, ficado fora, enfim. A Arrascaeta de volta fazendo gol de biquinho. Você falou sobre a diferença que já dá para ver com esses caras em campo, com o Gerson, com a Arrasca. É nítido, assim, a diferença? Muito. Logo no início do jogo você consegue notar, porque o Flamengo estava jogando um 4-2-4, basicamente. Eram 4 jogadores na frente, 4 jogadores de ataque, que o Felipe Luiz acabou deslocando ali por necessidade para tentar fazer a armação do time, mas não tem comparação. Quando tem o Gerson e o Arrascaeta, que eles conseguem cadenciar, conseguem dar, por exemplo, o passe mesmo de letra que o Gerson dá para o Wesley numa determinada ultrapassagem, o Arrascaeta um pouco mais cadenciado ali, acertando a inversão de jogo, não tem só aquele Fórmula 1 que a gente fala, né? Que é sair correndo pra frente. Não, tem 2 caras ali que pensam o jogo, então muda completamente pra mim. É isso aí, nação. Tá aí a imprensa falando sobre a vitória do Flamengo, golaço do De Arrascaeta. E a notícia de agora de tarde é sobre o acerto do Flamengo com o jogador Jorginho do Arsenal, que deve vir para jogar o Super Mundial de Clubes, né? Essa informação aconteceu lá no site do GE, do Globo Esporte. Vamos ficar de olho aí para ver. O Flamengo deve se pronunciar, né? O Jorginho assinando o pré-contrato. Aí o Flamengo deve anunciar o jogador aí como novo reforço do Mengão para o Super Mundial de Clubes, né? Tamo junto, nação. Deixe seu comentário aí. O que você acha do Jorginho jogando no Flamengo? Será que seria um substituto ideal pro De Arrascaeta? Deixe a sua opinião nos comentários. Coloque o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.